Mede menos de 1 centímetro e pesa apenas alguns miligramas. E, no entanto, este animal é o maior assassino em série do mundo. O mosquito. Um inseto sorrateiro que assombra as nossas noites e que ceifa vidas. O seu modo de agir, beber o sangue das suas vítimas. Contamina o homem com inúmeras doenças: paludismo, dengue, zika. Em todo o mundo, centenas de milhares de vítimas são dizimadas todos os anos. Mas o mosquito tem outro rosto. Existem na Terra 3.000 espécies diferentes de mosquitos. E a sua incrível adaptação, bem como o seu papel primordial nos ecossistemas, poderá constituir um enorme desafio para aqueles que pretendem erradicá-los. O desafio dos cientistas é então responder às problemáticas de saúde pública, sem, no entanto, provocar uma catástrofe ambiental. Um mundo sem mosquitos será uma utopia ou uma empreitada perigosa? Inimigo público número 1 ou vítima inocente de uma guerra declarada, eis o retrato de um inseto com múltiplas facetas. O mosquito está presente nos 5 continentes. Várias espécies emblemáticas estão presentes um pouco por todo o mundo e têm uma grande reputação de serem sanguinárias. A África subsaariana é uma das regiões do mundo onde as condições são mais propícias ao desenvolvimento destes insetos. Ici, l'année elle est découpée en saison sèche et saison des pluies. Et effectivement, la saison des pluies, c'est une saison qui est beaucoup plus propice au développement de moustiques. Donc les surfaces d'eau, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup notamment de flaques. Et les flaques d'eau en bord de pistes, comme ici par exemple, c'est des gîtes typiques. Na Costa do Marfim, a presença destas águas estagnadas é um verdadeiro inferno para as populações locais. Por entre os mosquitos aqui omnipresentes, encontra-se os da família Anófile. A cada ano, em todo o mundo, 500.000 pessoas morrem de paludismo, uma doença parasitária transmitida por cerca de 60 insetos desta família. Cédric Pennetier é entomologista médico no IRD, um instituto de investigação que tem como principal missão o apoio aos países em desenvolvimento. Juntamente com as autoridades de saúde costa-marfinenses, está prestes a ser lançado um vasto projeto de luta contra os mosquitos que provocam esta praga. No norte da Costa do Marfim, numa zona recôndita da região de Korogo, os cientistas irão levar a cabo uma guerra sangrenta aos mosquitos. É preciso esperar pela noite e também por alguns reforços. Là, on attend que les jeunes qui ont été recrutés pour capturer les moustiques rentrent du champ. Et puis on va les installer sur les points de capture pour qu'ils commencent à capturer pendant toute la nuit. Cada dos recrutas equipados com o seu material de recolha vai para o seu posto. Para organizar a captura, os investigadores elaboraram um protocolo bastante calibrado. Dans chaque grand sac qu'ils ont en bandoulière, là, il y a 8 petits sacs qui correspondent à une tranche d'1 heure. Donc quand ils vont s'asseoir, il y a la tranche de 19h à 20h. Puis dès qu'ils arrivent à 20h, ils changent de petit sac. Durante toda a noite, estes jovens da aldeia voluntariaram-se para este projeto de investigação.
eles servirão de isco humano para os mosquitos. O objetivo é atraí-los e capturá-los antes que eles lhes piquem. Esta recolha metódica deve permitir recensear todos os mosquitos que esvoaçam em torno das habitações, mas também estudar o seu comportamento a diferentes horas da noite. Esta é a segunda operação deste género a ser efetuada aqui. La première mission, on a capturé des densités supérieures à 1000 anopheles par nuit de capture. Donc ça veut dire que si quelqu'un dort par terre sans moustiquaire ici, il va se faire piquer en moyenne 100 fois par nuit. Donc selon le pourcentage de moustiques infectés par le parasite, il va avoir potentiellement une très très forte transmission chaque nuit. Ao romper do dia, os cientistas devem fazer o inventário. Centenas de insetos capturados serão alvo de uma triagem neste laboratório improvisado. Ça, c'est un Culex, c'est Antennatus. Bon, si vous trouvez celui qui est orange, ça c'est Culex ingrami. Mais lui, c'est Antennatus. Donc là, Barnabas, il est en train de reconnaître le moustique. Donc il détermine d'abord le genre et ensuite il va jusqu'à l'espèce quand c'est possible. A maioria dos mosquitos capturados são anófeles, mas algumas espécies são ainda pouco conhecidas e difíceis de identificar. Só após várias análises detalhadas é que os cientistas poderão pronunciar-se. Pour les moustiques qu'on a capturés là sur le terrain, on va ramener tous ces moustiques au laboratoire et puis on va faire de la biologie moléculaire, donc faire l'extraction de l'ADN et amplifier après des gènes qui sont des gènes d'intérêt pour nous. Soit rechercher les gènes du parasite à l'intérieur du moustique pour montrer que ce moustique-là était bien porteur du parasite du paludisme, soit aller déterminer l'espèce pour des moustiques qu'on n'arrive pas à déterminer à l'œil nu. Por vezes, durante estas capturas, são identificados novos mosquitos portadores desta doença. Nestas aldeias recônditas, além dos entomologistas que declararam guerra aos mosquitos, há equipas médicas que vêm fazer um rastreio do paludismo na população. O objetivo é tratar os doentes e, a longo prazo, medir a eficácia das campanhas anti-mosquito em curso. A missão é coordenada pelo Dr. Serge Assi do Instituto Pierre Richer. Il s'agit en fait d'une enquête transversale pour voir combien de cas de paludisme on a et combien de personnes sont porteurs du parasite. A mais de 5 km do primeiro centro de saúde, a vinda dos médicos é vivida como um grande acontecimento. As crianças pequenas, as primeiras vítimas desta praga, são examinadas com atenção. Le premier signe du paludisme, c'est la fièvre. C'est-à-dire la température qui est supérieure à 37,5 degrés. C'est la fièvre. Et à cette fièvre est associée d'autres signes, comme des céphalées ou des maux de tête, comme des vomissements, comme des diarrhées chez l'enfant. C'est des signes qui sont présents dans pratiquement toutes les affections tropicales. C'est pour ça qu'il est important de confirmer les cas de fièvre qu'on a. Est-ce que la fièvre qui se présente à nous est une fièvre liée au paludisme ou liée à une autre affection tropicale? Bravo. Voilà. Trop forte. Tu l'as donné. Para detectar a doença, é possível realizar um diagnóstico rápido com bandas medidoras a partir de uma única gota de sangue. Desde que o parasita do paludismo esteja presente, o sangue torna-se mais denso. Au moment où le moustique vous pique, et si le moustique est infecté, il libère le parasite dans le sang de l'individu. Le parasite va au niveau du foie et où il subit une première multiplication. Puis ensuite, il atteint le sang général au niveau do globule rouge e vai également se multiplier. 7 dias após a infecção surgem os primeiros sintomas. A multiplicação do parasita nos glóbulos vermelhos vai fazê-los rebentar. É então que surge a febre. Se outros mosquitos vierem picar esta criança, eles tornar-se-ão também portadores da doença. É
neste ciclo vicioso que os cientistas querem interromper a todo custo. Se tratado a tempo, o paludismo pode ser curado. Oui, elle est positive au TDR, au test de diagnostic rapide du paludisme. C'est 6 comprimés. Un matin, un le soir, un matin, un le soir, un matin, un le soir. 3 jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, 3 jours. Através destas consultas, os cientistas esperam também ultrapassar ideias pré-concebidas e crenças ancestrais. En Côte d'Ivoire comme en Afrique, il y a une maladie qu'on appelle la maladie de l'oiseau. C'est une maladie qui survient chez les enfants de moins de 5 ans, où les enfants convulsent. Et de manière traditionnelle, les gens disent que la maladie est due à un oiseau. Quand l'oiseau passe et qu'il crie, quand l'enfant entend le cri de l'oiseau, l'enfant commence à convulser. En réalité, la maladie de l'oiseau, c'est un paludisme grave qui guérit très bien sous un traitement d'urgence. Em África, os custos da saúde pública e o absentismo ligado ao paludismo representam um enorme entrave ao crescimento. E outras doenças transmitidas pelos mosquitos ao gado provocam importantes perdas regulares para os habitantes locais. En Europe, il y avait le paludisme avant. Actuellement, il y a des moustiques, mais il n'y a plus de paludisme parce qu'il n'y a plus de parasites. Si on arrive à faire disparaître le parasite, on peut aller vers un monde sans paludisme. Mais aller vers un monde sans moustiques, c'est pas sûr. Mais un monde sans paludisme, c'est possible. C'est possible. Aqui, pôr fim aos mosquitos ainda não está na ordem do dia. Ainda que este sonho pareça ser alcançável noutras partes do mundo. Compreender como os mosquitos se tornam portadores de doenças é um desafio essencial para a saúde pública. Em Montpellier, Christophe Poppy, investigador do IRD, estuda estes portadores que atacam tanto o homem como outros animais. Para estes insetos, picar é acima de tudo uma questão existencial. Les femelles de moustiques que piquent, elles vont absorber du sang, qui est une source de protéines pour pouvoir maturer les œufs qui vont assurer la descendance. Ça va prendre à peu près 3 jours. Mais ensuite, elle va pondre pendant toute sa vie. Et pour chaque nouvelle ponte, elle devra aller faire un nouveau repas de sang. Os machos são muito mais pacíficos. Eles asseguram a sua função de reprodutores. Mas para as fêmeas, uma vez fecundadas, todos os seus sentidos estão em alerta para atacar uma presa. Il va y avoir déjà des organes sensoriels qui vont être mis à contribution pour une reconnaissance de l'hôte à plus longue distance. Donc des antennes, par exemple, où il va y avoir une reconnaissance de certains composés volatiles qui vont être spécifiques de l'hôte qu'il cherche à reconnaître. No laboratório Mijevec, os cientistas estudam o comportamento do mosquito. Vários dispositivos permitem ver quais os odores que os atraem ou como eles se alimentam. Alors les moustiques ont cette particularité d'être très précis au niveau de la piqûre, donc ils vont avec des pièces buccales qui sont transformées en forme de stylet. Ils vont pouvoir sonder la peau et pour trouver un capillaire de manière très précise pour piquer et absorber un volume de sang qui est de l'ordre de quelques microlitres. Quando pica, o mosquito injeta na vítima um pouco da sua saliva. Apenas os patógenos que conseguirem proliferar dentro deste inseto antes de dominarem as suas glândulas salivares poderão ser transmitidos a um hospedeiro. Além do parasita do paludismo, o mesmo se passa no caso de vírus como o do dengue, o da febre amarela ou até do Zika. Eliminar os mosquitos responsáveis pelas piores epidemias. Eis uma questão que está no cerne das preocupações das sociedades.
Porque uma espécie veio tomar a liderança e fez correr bastante sangue. Trata-se dos mosquitos da família Aedes. Desde logo temos o mais famoso deles, o Albopictus, também conhecido como mosquito tigre asiático. Este inseto originário da Ásia invadiu os 5 continentes em poucos anos. Juntamente com o seu primo Aedes aegypti, ambos estão implicados em vários surtos epidémicos ligados a diferentes vírus. A América do Sul está na primeira linha desta recrudescência de mosquitos que se estabelecem nas cidades. No Brasil, na região de São Paulo, Sebastião Campos trabalha para a Câmara de Piracicaba. A sua missão é localizar os mosquitos em plena zona urbana. Então, eu nem falei para você, trabalhamos com arrastões, trabalhamos com educação, retirada de criador, mutirões. É um trabalho bastante intenso. E isso aí a gente trabalha basicamente na baixa transmissão, na época mesmo que não tem chuva, não tem frio. Então, a gente, quanto mais poder retirar criadores, melhor. E aí você põe isso aí. Pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho na área, né? Nesta região do mundo, os mosquitos estão presentes durante todo o ano. Mas na estação das chuvas, o seu número aumenta exponencialmente. Secretaria da Saúde! Estas equipas foram recrutadas especialmente para vir inspecionar as habitações. Dá licença, a senhora me acompanha? A urgência é eliminar tudo o que possa favorecer a proliferação do mosquito Aedes. Lá é terrorismo aqui. Aqui não há nada a assinalar. Boa tarde, viu, Simone? Obrigada. Suas orientações e elimine todo e qualquer recipiente que possa acumular água. Mas no quarteirão vizinho, a história é outra. Na mira destes agentes estão todas as pequenas reservas de água estagnada nos jardins. Seu Elias, essas coisas aqui o senhor vai usar? Essas coisinhas aqui? Vai! Pra gente retirar pro descarte. Não, isso aqui eu uso. Aqui é barbeiro. Usa? Isso. Tá, então coloca no lugarzinho seguro, tá? Não há excesso de zelo para os recrutas, porque os mosquitos utilizam o mais ínfimo centímetro cúbico de água para depositar os seus ovos. Aqui no terreno foi encontrado latas, né? Garrafas, baldes, todos que acumulam água. Ele foi orientado a estar fazendo o controle mecânico, eu fiz agora, e ele foi orientado a deixar de boca para baixo, para que venha uma chuva, não encha os baldes de água, que não possa ir, senão é Aedes aegypti que vem e cria aí. Estes agentes executam acima de tudo uma missão de prevenção. Assim que encontram as larvas, aplicam-lhes inseticida em pó para as matar. Quando estamos na época mais propícia para os mosquitos, as autoridades podem tomar medidas mais drásticas. Então ele vai lá e coloca a recusa. Aí ele vai passar para mim isso. Aí eu venho com a minha equipe, aí eu posso entrar, porque eu tenho uma legislação do meu lado. Aí eu entro mesmo porque ele não quer entrar. Aí tem aquela questão de notificação, de auto de infração, que todo mundo, quando a pessoa se recusa, não quer, a gente entra de qualquer forma. Estas medidas são essenciais para proteger a população. Em 2015, o Brasil registrou um aumento de 550% nos casos de dengue. Madeleine, que vive aqui há quase 30 anos, contraiu a doença pela primeira vez. E aí eu fui picada pela dengue, eu passei muito mal, muito mal. Eu achei até que não iria sobreviver, porque os sintomas é terrível. Dói o corpo todo, você não consegue ficar em pé. E aí quase todo dia eu fazia o hemograma para ver as plaquetas sempre caindo. Então eu fiquei bem debilitada mesmo, fiquei muito mal. Desde o início de 2015, os mosquitos levaram para este território uma outra praga, o vírus Zika.
Olá. Tudo bem, Camila? Sou a doutora Maria Cláudia. Prazer, tudo bem? Tá? Vamos fazer o primeiro ultrassom seu. Sim. Sua última menstruação foi dia 28 de maio? Isso. Pode deitar. Esse ultrassom é pra gente ver o crescimento do bebê, tá? Desenvolvimento, se tem alguma alteração, tá? Vem bem pra perto de mim. Mais um pouquinho. Pode pôr a mão atrás da sua cabeça. Você fez o exame da translucência no caldo do bebê, né? E tava tudo normal? Tudo normal. Os médicos redobram a vigilância porque as mulheres grávidas são as primeiras vítimas. A infecção por este vírus pode causar graves malformações cerebrais no feto. Calota craniana do bebê. Calota craniana do bebê, tá? De aspecto normal. Tudo normal. Camila está apenas no 4º mês de gestação. A futura mamã deverá fazer uma nova ecografia dentro de 2 meses, de modo a confirmar o diagnóstico. Enquanto isso, deverá ainda ter várias precauções. Sobre o Zika, eu fiquei bem preocupada no começo, mas eu tô tomando mais cuidado, porque a maioria da parte do meu dia eu fico no trabalho. Quando eu chego, eu vou direto para casa, não saio muito, então dentro de casa é menos o problema do mosquito, mais o uso do repelente, só. Proteger-se a todo custo dos mosquitos é a única recomendação dada aos pacientes, porque contra o vírus Zika não existe qualquer tratamento. No serviço de ginecologia do Hospital de Piracicaba, o Dr. Paulo Padovani prescreve análise ao sangue, desde que haja suspeitas de um caso de Zika numa mulher grávida. Em 2 anos, o médico já teve de tratar vários doentes com esta patologia. Graças a Deus, os contatos que eu tive com pacientes com Zika eram pacientes que já tinham 20 semanas, a partir de 20 semanas de gestação, desenvolveram a Zika e não desenvolveram a doença. E tiveram recém-nascidos sadios, sem problemas, né? Em todo o mundo, a ameaça de uma invasão de mosquitos relança a corrida à sua eliminação. Uma das chaves para o conseguir é compreender o desenvolvimento destas espécies. Durante a sua vida, uma fêmea pode depositar cerca de 1 milhão de ovos. Os ovos precisam de água para se transformarem em larvas. No sul de França, Frédéric Simard, diretor do laboratório Migevec em Montpellier, vigia de perto as espécies mais invasivas. Il y a 4 stades larvaires aquatiques qui vont se succéder. On passe d'un stade à l'autre par des mues complètes qui prennent grosso modo 48 heures à chaque stade. On arrive à un stade de nymphe, un stade de pupe, un peu comme un papillon passe d'une chenille à un insecte qui va voler. Em condições normais, o mosquito desenvolve-se numa semana. Mas em algumas espécies, os seus ovos e larvas têm a capacidade de sobreviver durante vários meses nas condições mais extremas. Au Canada, on peut voir des larves de moustiques survivre sous la glace pendant toute la période hivernale et émerger au printemps. D'autres encore, les œufs des Aedes peuvent rester dans l'environnement pendant plusieurs mois et n'éclore que quand ils sont mis en eau par une pluie, par exemple. C'est une manière que les moustiques utilisent pour passer les saisons défavorables. Foi esta estratégia que permitiu ao célebre mosquito tigre asiático ressurgir verão após verão nas regiões temperadas e manter o seu ciclo de desenvolvimento de forma ininterrupta. Une fois qu'il émerge de la nymphe, il va passer un certain temps à solidifier sa cuticule, son squelette externe, à acquérir sa maturité sexuelle. 48 heures après l'émergence, il va s'accoupler. Atualmente são levadas a cabo inúmeras investigações para esterilizar os mosquitos e desenvolver inseticidas eficazes. No Brasil, uma nova arma de destruição massiva foi agora apresentada. Trata-se de um mosquito geneticamente modificado.
Em Campinas, na periferia de São Paulo, num local de alta segurança, situa-se a fábrica Oxitec, uma nova espécie de laboratório. Aqui são fabricados em cadeia mosquitos transgénicos. Carla Tepedino é responsável pela produção no seio da empresa. This is a cage full of transgenic mosquitoes, transgenic Aedes aegypti. Those are genetically modified to be fighting the Aedes aegypti, that is the mosquito that transmits dengue, Zika and chikungunya. Todos os dias, milhares de mosquitos são produzidos nesta fábrica. O processo está bem afinado. Here, I put 3 females for each male, so I have 150,000 females per 50,000 males inside of each of those cages. They will receive a blood meal, 2 blood meals in a week. After this, I'm going to insert another tray with a filter paper where I can collect the eggs. Aqui tudo está otimizado para a reprodução de mosquitos, porque a sua procriação interessa aos cientistas. Here we have eggs. Those are the already dry eggs from Aedes aegypti. You can see each of those black dots. It's an egg. Those eggs, they are viable for over a year. The trays that we have here, it takes roughly 0.5 grams of eggs, which are roughly 50,000 larvae. Até à eclosão dos insetos, estes ovos de mosquito transgénico serão submetidos a um tratamento especial. Começam por ser mergulhados nestes vastos recipientes e são alimentados sem cessar com nutrientes para favorecer o desenvolvimento das larvas. Mas para que possam crescer, estes insetos transgénicos têm um segredo. Vão precisar de uma poção bem particular. Tetracycline is essential for those mosquitoes inside of the lab. It's the antidote that guarantees that they reach adulthood. If they do not find tetracycline, they would never become adults. A tetraciclina é utilizada para controlar a eclosão destes mosquitos transgénicos. No laboratório, quando o produto é adicionado, os mosquitos desenvolvem-se normalmente. Na natureza, onde é impossível encontrar um antídoto destes, os ovos postos pelos mosquitos transgénicos seriam incapazes de eclodir. Mas antes disso, é necessário fazer uma seleção às larvas. We are sorting the males from the females. Males, they are tinier, females, they are larger. So the males, they manage to pass through the wires and come to the surface. Females, they remain locked on the bottom of the water. So this is how we select males from females. We select males because males do not bite, neither transmit any diseases. Also, males, they can mate more than once. Females, they only mate once. So, in that way, we guarantee that we are releasing a mosquito that cannot cause any harm. Dentro de pouco tempo, estes machos que nunca tinham visto a luz do dia terão o seu momento de glória. Ao romper do dia, 200.000 serão libertados. Esta operação inédita está atualmente a ser executada em várias cidades brasileiras para combater os mosquitos. Cecília Cosman, a entomologista no terreno, deve seguir à risca protocolo rigoroso. So every 150 meters we release an amount of mosquitoes because we know that they fly between 100 and 200 meters. So if you release every 150 meters, we know that the whole area is covered by the mosquitoes. A operação é repetida 3 vezes por semana nas áreas residenciais. It has to be in the city, close to the houses. It doesn't
It's not good to release like in the green areas because the mosquito he lives close to people. Because the female, who is the one that sucks blood, the main host is the male. So men are inside the house. So there's no point for us to release in green areas because Aedes aegypti won't be there. Estes machos transgénicos devem fazer concorrência aos machos selvagens. Eles irão acasalar com o máximo de fêmeas possível na natureza. So once we release the male mosquito, he will look for the female, they will mate, and the mosquito will pass this gene to the offspring. And the offspring will die before they reach the flying age. O Brasil é o primeiro país a ter superado o receio desta tecnologia para autorizar a libertação de mosquitos mutantes. Mas desde já se observam os primeiros resultados. So in this neighborhood, we are releasing since the end of April 2015, constant releasing. And since then, we had a decrease of 82% in the number of wild-type larvae. Com estas promessas, há mais países a ponderarem entrar neste negócio dos mosquitos. Nos laboratórios de todo o mundo, há novas abordagens revolucionárias prestes a serem reveladas, embora a ideia de erradicar os mosquitos já não seja uma utopia. Les nouvelles technologies à base d'ADN, de modification de l'ADN des moustiques peuvent effectivement amener à l'élimination localement de certaines espèces de moustiques. Ça ne sera pas toutes les espèces et ça ne pourra pas se passer partout. Mais on a effectivement de bonnes pistes pour arriver à l'élimination de ces animaux dans des environnements où l'homme est très présent. Em maio de 2016, a Organização Mundial de Saúde fez soar o alarme para acelerar esta luta. Above all, the spread of Zika, the resurgence of dengue, and the emergent threat of chikungunya are the price being paid. The price being paid for a massive policy failure that dropped the ball on mosquito control in the 1970s. Depois da Segunda Guerra Mundial, o DDT foi um inseticida louvado por todos pelas suas proezas miraculosas que permitiu eliminar ao máximo os mosquitos mais perto dos humanos. In the Pacific, DDT goes to war against malaria in a big way, by airplane. O paludismo foi assim erradicado em 37 países, sobretudo na Europa e na América do Norte. Mas a batalha acabou por esmorecer. No início dos anos 70, o DDT esteve no cerne de um enorme escândalo ecológico e, pior, os cientistas descobriram que certos mosquitos poderiam ser resistentes a esta substância. O produto deixou de os matar e já não surtia qualquer efeito. Esta resistência tornou-se a grande preocupação, como aqui no laboratório de Bouaké, na Costa do Marfim. Cédric Pennetier e a sua equipa vigiam atentamente as mutações genéticas que proporcionam este mecanisme de defesa ao mosquito. Donc à l'insectarium, on a la souche Kisumu qui est sensible pour tous les insecticides et la souche Kis KDR où dedans il y a la mutation KDR. Eh ben, on va prendre ces deux souches en plus de nos moustiques de terrain et l'idée ça va être de savoir est-ce que les moustiques qu'on a ramenés du terrain portent cette mutation. D'accord ? Et en fait, tous les moustiques de terrain qui vont se rapprocher de la courbe ici, on pourra conclure qu'ils sont porteurs de la mutation, alors que tous ceux qui vont rester ici, on pourra conclure qu'ils ne sont pas porteurs de la mutation. O maior risco é que estas mutações se propaguem nas populações de mosquitos, como um rastilho de pólvora. Tous les moustiques qui n'ont pas cette mutation vont mourir par l'insecticide. Et le seul qui va survivre, c'est celui qui a la mutation. Et il va se reproduire. Donc ça veut dire qu'en quelques jours, ce moustique qui est le seul à avoir survécu, eh ben, ses descendants vont représenter la majorité de la population. Com a resistência aos inseticidas, os mosquitos saíram vencedores. E de tanto querermos destruí-los, isso poderá voltar-se contra o homem.
Les premiers moustiques ont émergé il y a 250 millions d'années. C'est bien avant que l'homme soit l'homme. Ils sont là sur Terre, ils ont un rôle à remplir, ils ont un rôle écologique. Le moustique participe à l'un des cycles les plus vitaux de la biologie, qui est la remise en circulation de l'azote organique. Donc par l'action des larves dans l'eau, elles vont participer à la circulation de l'azote. Os mosquitos machos têm assim papel polinizador para as plantas. Todos estes serviços prestados à natureza ainda são pouco conhecidos. No entanto, em certos ecossistemas, o desaparecimento dos mosquitos seria algo inquietante. Em França, a região da Camarga é um ilhéu de biodiversidade para variadas espécies. A mais emblemática são os flamingos rosados, mas várias outras pequenas aves nidificam nestas terras. Mas a outra especialidade da região é a sua grande diversidade de mosquitos. On a une quarantaine d'espèces de moustiques qui sont présents sur le littoral méditerranéen et en Camargue, dont une quinzaine peut piquer l'homme. Après, donc, ces moustiques, on les retrouve dans une grande diversité de milieux. Ça peut être des marais permanents, ça peut être des canaux, ça peut être des marais temporaires. Brigitte Poulain, uma investigadora franco-canadiana, estuda os ecossistemas de aves e, mais particularmente, os seus recursos alimentares. Nos 145 mil hectares que compõem a Camarga, cerca de 5 mil são tratados desde há 5 anos com BTI, um inseticida utilizado para eliminar os mosquitos perto das zonas residenciais. Com as suas redes, os investigadores estudam o impacto da eliminação dos mosquitos na fauna. L'objectif de cet échantillonnage, c'est d'évaluer si la démoustication a un impact sur les invertébrés qui peuvent s'alimenter des moustiques ou des chironomes. Donc dans ces invertébrés, on peut avoir des araignées qui vont faire des toiles, qui vont attraper des moustiques volants par exemple. On a aussi des libellules qui vont s'alimenter à la fois des moustiques au stade larvaire et au stade adulte. Et donc l'idée, c'est de voir un peu comment l'assemblage de tous les invertébrés qu'on peut retrouver dans les roseaux vont être affectés ou pas. Alors la pêche a été bonne? Plutôt, ouais. Ça va. On va voir. Des chenilles, des coléoptères, Un peu de gastéropodes, un peu d'hyménoptères. O inseticida ataca as larvas de mosquitos e de Chironomidae, um primo do mosquito. Estas são as espécies na base de toda a cadeia alimentar. Sur les roselières traitées, on a une baisse de l'ordre de 35% dans les invertébrés. Et c'est surtout les araignées, les coléoptères qui sont affectés. Esta diminuição de invertebrados, aliada ao desaparecimento de mosquitos, teve um efeito direto sobre as populações de pássaros. A algumas centenas de metros dos pântanos na aldeia de Sambuque, as andorinhas dos beirais decidiram onde fazer os ninhos durante os próximos meses. Trata-se de uma espécie migratória que vem nidificar aqui desde o início da primavera. Sob a supervisão de Brigitte Poulain, Marie, uma jovem doutoranda, vai inspecionar os ninhos. O objetivo é recensear o número de crias. En fait, on évalue le succès reproducteur des hirondelles. Donc, le succès reproducteur s'évalue par le nombre de jeunes produits dans la saison. Ce sont des nids d'hirondelles, donc c'est pas évident de voir dedans parce qu'il y a une petite ouverture qu'utilisent les adultes, mais nous, on n'est pas capable de regarder à l'intérieur. Donc, on a un système là, de caméra au bout de fil de fibre optique qui permet de voir dans le noir et à l'intérieur du nid combien d'œufs. Alors, il y a combien d'œufs dans celui-là? Alors, dans le nid numéro 10, on a un adulte seulement. J'ai rien vu d'autre. Os hábitos alimentares das andorinhas são passados a pente fino. Regularmente, os investigadores recolhem fezes debaixo dos ninhos.
Un résultat qu'on a qui est intéressant, c'est que sur les sites traités, pour compenser les chironomes et les moustiques qui sont moins abondants, les adultes vont donner des fourmis volantes aux poussins. Donc les fourmis volantes, c'est pas une bonne nourriture quand les poussins sont jeunes parce que c'est des insectes à corps dur qui sont difficiles à digérer. Dans les hameaux entourés de marais traités, ce qu'on observe au niveau des colonies d'hirondelles, c'est que les parents vont donner moins de moustiques, de chironomes, mais aussi moins d'araignées et d'odonates ou de libellules comme ressources alimentaires aux poussins. Ce qui fait qu'on a un poussin sur 3 qui va mourir de faim, en fait, qu'on retrouve souvent mort au pied des nids. Aqui, a erradicação dos mosquitos está a ter efeito perverso sobre a população de andorinhas. E tal como elas, muitas outras espécies poderão vir a sofrer com isso. Pour l'instant, donc, on s'intéresse à l'impact du BTI sur les passereaux qu'on retrouve dans les roselières, sur les libellules notamment au stade adulte, sur les pipistrelles, qui sont une espèce de chauve-souris. Isto é apenas breve vislumbre de mundo livre de todos os mosquitos. Numa escala maior, o impacto poderá ser bem pior. A 8.000 quilómetros dali, a floresta amazónica registra a biodiversidade mais rica do mundo. Uma vegetação luxuriante, clima quente e úmido ao longo de todo o ano e uma profusão de cursos de água. Este é o paraíso dos mosquitos. And within the state of Amazonas, which is the biggest state in the Amazon, in the Brazilian Amazon, we consider that we have at least 379 species that have been recorded. And of course many new species which we've discovered as we've been collecting. Roger e Rosa Hutchings fizeram o caminho desde a Universidade de Manaus, no Brasil, a uma centena de quilómetros daqui. A Amazónia é o terreno de caça preferido destes dois entomologistas para capturar mosquitos. Esse cabo é melhor para mim. Esse outro é muito grande, aquele dia foi muito difícil. Esse tá bom? Não estão menos de 35 graus e a umidade ronda os 60%. Antes de se embrenhar na selva hostil, a dupla equipa-se cuidadosamente. Os investigadores patrulham regularmente novas regiões na floresta a fim de localizarem espécies de mosquitos e identificarem algumas novas. Este cientista levou consigo toda uma panóplia de armadilhas que serão colocadas em locais estratégicos. These are traps that are used to collect insects. The basic principle, the basic trap is a light that is attracts the insects, and there's a fan that puts the insects down into this little bag here. In the tropics there's a lot of rain, so these traps have a wide roof that comes attacked. Esta armadilha vai emitir uma luz incandescente capaz de atrair certos mosquitos. Mas para otimizar a recolha, o investigador tem mais truques na manga. This is a different kind of light attractant. This one uses an ultraviolet fluorescent tube. It attracts more male mosquitoes. And we're interested in getting more male mosquitoes because most of the mosquito identifications are based on male specimens. No total, uma vintena de armadilhas será espalhada em plena floresta a intervalos de cerca de 50 metros. Ao cair da noite, a captura poderá começar. Durante esse tempo, Rosa fica de olho em tudo o que mexe. Ok, é importante fazer coletas diurnas por causa de mosquitos, que tem muitos mosquitos que só voam durante o dia.
E depois à noite a gente vai fazer a coleta já pegando outras coisas que já não voam durante o dia. Agora é para coletar de mosquito diurno, tá? Ainda não há mosquitos no horizonte, mas já não devem tardar. Aproxima-se o fim da tarde e os investigadores definiram como objetivo a captura de uma espécie particular de mosquito. Esta espécie só está ativa durante um curto período de tempo ao crepúsculo. O objetivo é conhecer melhor a diversidade destes indivíduos. This trap is different from the others because it's a trap which will attract crepuscular mosquitoes and the ones that stay during the first hours of the night are most active. Estes mosquitos atacam nas zonas sem vegetação. Com o problema da desflorestação da Amazónia, esta é uma espécie a ter debaixo de olho no futuro. Ao fim de uma hora de captura, é tempo de penetrar noutro antro de mosquitos. There's a little bit of everything. There are dragonflies, there are wasps, there are bumblebees, and there are other dipteran. There are some mosquitoes flying, but it's difficult until we actually look at everything that we've caught. Após esta última captura, os dois cientistas terão direito a um merecido descanso. Logo de madrugada, o cientista vai buscar os seus troféus de caça. We have in our catches normally about between 17 and 25% are new species from nature. They're unknown, they don't have a name, so they will eventually get described as new species. O mais fastidioso agora é classificar os mosquitos em função de cada ponto de recolha. E a cientista irá por fim saber se também ela conseguiu capturar os famosos mosquitos do crepúsculo. Foi uma boa coleta. Infelizmente, tudo da mesma espécie, mas foi uma boa coleta. É uma espécie que eu imagino que seja a mansônia por causa dos igarapés, que é criadouro delas, que tem muito por aqui. Graças a esta captura, os cientistas poderão aprender melhor a localização e o modo de vida deste mosquito. E por entre estas caixinhas repletas de insetos, escondem-se talvez alguns dos tesouros desta floresta. Once you get to know the different species that are available, that how diverse the format and the colors and the morphology is within the actual mosquitoes. So you get mosquitoes that are really what I consider works of art, engineering feats. It's difficult to say, but mosquitoes can be beautiful. Após a missão no terreno, a equipa regressa ao laboratório em Manaus. E é a Rosa que vai liderar a missão, visto que ela é uma cientista de renome na identificação de mosquitos. Durante essa montagem, você tem que ter muito cuidado, porque o mosquito é um bicho extremamente delicado. Se você quebra uma perna, quebra qualquer peça dele, você vai perder caracteres que vão te dificultar a identificação dele. Cada gênero tem suas características, tá? Mas normalmente algumas cerdas no vértice, na cabeça dele. Você pode ter coloração, você pode usar o tamanho dos tarsos,
que fazem parte da perna. E quando as observações ao microscópio não são suficientes, os mosquitos são dissecados para revelar então toda a sua intimidade. Eu vou ter que fazer a genitália, dissecar, comparar, para me poder dizer que espécie que é. No momento eu só sei que ela pertence ela é do gênero Culex, subgênero Melanoconio. Não posso dizer mais nada até conseguir olhar todos os outros caracteres. Estes armários contêm uma das mais importantes coleções de mosquitos do mundo, com perto de 1000 espécimes no total. Mas isto não passa de uma ínfima amostra da imensa diversidade desta população. Existirão cerca de 3.500 espécies diferentes de mosquitos na Terra. Estes investigadores ainda têm uns bons dias pela frente. In times like we're living now, with all this traffic of airplanes, ships, cars and people, we cannot eliminate the mosquitoes from pretty much anywhere, because we can even eliminate for a while, they will come back. O homem já tem a sua parte de responsabilidade pela proliferação destes insetos. Um mundo sem mosquitos teria consequências ecológicas desastrosas. E querer erradicar do mapa certas espécies seria realmente útil para combater as doenças? Il y a fort à parier que si jamais le moustique disparaît, le pathogène ne va pas en rester là, il va trouver un autre moyen d'infecter l'homme, par exemple par voie sexuelle, par aérosol, par contact direct. Il y a beaucoup de pathogènes qui utilisent ces moyens-là et il y a fort à parier que le pathogène ne va pas se laisser taper dessus comme ça et va trouver des voies de passage d'un homme à l'autre par d'autres voies. A natureza arranjará novos desafios. E outros insetos tomarão o lugar do mosquito num mundo que não tem nada de ideal. Uma das melhores soluções ainda é lidar com este animal e aprender a controlá-lo.